E aí pessoal, tudo bem? Professor André mais uma vez aqui, trazendo mais algumas dicas de matemática para vocês, né? Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a matemática e as fases da Lua. Ô sol, vê se não esquece e ilumina. Preciso de você aqui. Ô sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem, fica bem mais. Vamos lá pessoal, um pouquinho da matemática e as fases da Lua, certo? Eu passei para vocês um pequeno slide, né? Montei aqui para vocês um pequeno slide explicando mais ou menos como é que funciona essas fases da Lua e como eu consigo prever, né, essas fases da Lua. É o seguinte, vamos lá. Eu montei uma pequena fórmula para vocês, certo? Essa fórmula ela está nesse formato aqui: A mais 2 vezes 11 mais D mais M e tudo dividido por 30, tá certo? Essa é a nossa pequena fórmula que nós vamos trabalhar. E para isso, eu tenho que pegar, pessoal, uma data, qualquer data. Qualquer data do ano de 2020 foi a minha proposta para vocês resolverem fazer o teste de vocês, certo? E aí eu escolhi a data 10/3/2020, tá bom? Como é que fica isso? Eu pego aquela fórmula, né, que eu passei para vocês, só que é o seguinte, no lugar do A vai ser o ano, no lugar do D vai ser o dia e no lugar do M vai ser o mês. Só tem um detalhe. Quando eu vou colocar o ano, eu não vou colocar toda aquela numeração. No caso aqui, eu não vou colocar 2020. Eu vou colocar apenas os dois últimos números, tá certo? Que no caso é o 20. Beleza, mas como é que vai ficar isso? Como é que vai ficar substituindo isso? No lugar do A vai ficar quem? No lugar do A vai ficar o 20. No lugar do D, que é o dia, vai ficar o 10. E no lugar do M, que é o mês, vai ficar o 3. Pronto. Isso já está montada a minha expressão numérica. Mas em toda expressão numérica existe uma linha de raciocínio, né? Uma linha de critérios que eu preciso resolver primeiro. Nesse caso, nessa expressão numérica, a primeira coisa que eu preciso resolver é a galera que está dentro dos parênteses. Ou seja, 20 mais 2 e depois 10 mais 3. Resolvendo eles, 20 mais 2 é 22 e 10 mais 3 é 13. Beleza. Agora chegou nessa nova fase aqui da expressão numérica. Eu tenho 22 vezes 11 mais 13, que eu tenho que resolver algum deles primeiro. Na expressão numérica, quando não tem parênteses, eu tenho que resolver primeiro a multiplicação, tá certo? Então, vou resolver primeiro 22 vezes 11. E 22 vezes 11 é 242. E eu repeti o 13 porque eu não mexi nele. E 242 mais 13, pessoal, é simplesmente 255. Então, no finalzinho da minha expressão numérica, ficou 255 dividido por 30. E agora vamos fazer essa pequena divisão. Vamos lá. 255 dividido por 30. Vamos lá, 255, vou fazer a divisão. Dividido por 30. Para quem não sabe dividir, é bem simples. Quantas vezes o 30 cabe dentro do 255? Ele cabe 8 vezes. Fazendo o caminho inverso, do 30 vezes 8 é igual a 240. Agora, subtraindo 255 menos 240, que eu preciso saber qual é o resto. O resto deu 15. Beleza, por aqui eu já posso parar a divisão, porque o que me interessa é o
resto, tá bom? O que me interessa é esse resto, porque de acordo com o resto é que eu vou saber qual a fase da Lua naquela data. Se o resto foi 15, então olhando para a tabelinha que eu passei para vocês, o 15 ele está em qual dessas fases aqui, ó? O 15 está nessa aqui, ó. Se o x, ou no caso o resto, ele estiver entre 14 e 21, o 15 não está entre 14 e 21, então a fase naquela data seria uma lua cheia. Vamos confirmar isso. Como é que confirma isso? Né? No caso aqui a data, lua cheia. Lua cheia. Como é que eu confirmo isso? Lá no calendário que eu passei para vocês. Certo? Aquele calendário ele é um resumo do ano. Pode ser que alguém não entenda, mas eu vou explicar agora. Ele é o seguinte, ele mostra quando inicia certa fase e quando termina. Tá certo? Um exemplo. Olha aqui nessa linha que eu marquei. Né? Tem aqui, ó, nessa primeira coluna, quando começa a fase crescente. Na segunda coluna, quando começa a fase cheia. Na terceira coluna, quando começa a fase minguante. E na última coluna, quando começa a fase de lua nova. Tá certo? Nessa linha que eu marquei, a lua crescente, ela começa no dia 2 do 3. E aí ela vai crescente, 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 crescendo. Quando chega no dia 9, já mudou para a fase de lua cheia. E aí a lua cheia continua, lua cheia, continua, lua cheia, continua. Quando chega no dia 16, ela começa a sua fase minguante, certo? E aí, no dia 16, começa a fase, ela vai minguando, vai diminuindo, até quando chega no dia 24, ela chega na fase da lua nova, tá certo? Agora vamos lembrar a data que a gente trabalhou lá no início. A data foi dia 10 do 3 de 2020. E onde é que ela tá? Ela tá aqui, gente, ó. 10 do 3, ela tá em qual período? Ela tá aqui nesse período. Entre o dia 9 do 3 e o dia 16 do 3. Como essa data, 10 do 3, ainda não chegou no dia 16, então essa lua está na sua fase de lua cheia, tá certo? Só para confirmar o cálculo que nós fizemos, tá certo? Caso alguém não entenda esse calendário, eu peguei outro calendário para vocês, certo? Olha aqui, ó, na segunda linha nós temos aqui que no dia 8, que no dia 9 é a fase de lua cheia. E ela continua lua cheia, ó, vai passando no dia 10, 11, 12, 13, 14, 15. E quando chegasse aqui no dia 16, certo? Seria a fase de lua minguante, tá bom, pessoal? Então foi isso. Mais uma dica aí do professor André. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, e até a próxima. Valeu!